E aí, griladas? Beleza? Joia? Peraí, ó vocês duas aqui. Atenção, quem que tá aqui, gente? Griladas! Oi! Aqui no Abertamente, Exatamente. bem abertas. Ai, ela vai. Toda vez ela acha que é vinheta. Ela acha que é vinheta. É o abertamento. Não. É o sinalzinho dela do abertamento. Não é. Enfim, galera, nós gravamos um vídeo bem legal contando como a gente se assumiu pro canal delas. E agora no nosso canal vocês vão saber como elas se assumiram. Então, no caso aqui, a Lê e a Nath vão contar pra vocês hoje. Eu sou a Lê. Sou a Nath. Metendo louco. Muita cerveja. Louco. Tem que ter cerveja. Tem que ter cerveja. Ai, tem que ter cerveja. Tem que ter cerveja! Olha, meu caso, eu acho que foi a forma de se assumir mais fácil do mundo. Um tutorial de como se assumir Tutorial de fácil. como Vamos se lá. assumir. Sabe o que você faz? Você pega a sua namorada, você viaja com ela pra um lugar bem longe, aí você manda o WhatsApp pra sua mãe e fala que você é lésbica e pronto. Manda o ícone das duas meninas de mão dada. E o arco-íris. Cadê? Foi mais ou menos isso que eu e a Natália a gente fez, no meu caso, de se assumir. A gente tava morando juntas na casa da minha mãe, como amigas. Só que a minha mãe já desconfiava. Fato, ela já até contou no vídeo que ela fez no nosso canal. Ah, ela deixava um DVD do azul é cor mais quente do lado do CD da Maria Gadu. Acho que não, A gente já gente. pega uma dica ali, né? Não é isso, não. Era madrugada. O que elas estão Score. fazendo, né? Aí a gente viajou pra cidade do meu pai, que é no interior. Eu ia fazer 18 anos, né? Falei, bom, Nossa. tá na hora de se assumir, né? Minha mãe já tá assim, a Natália também já não aguenta mais ficar nessa de amigas. Peguei e mandei o WhatsApp pra minha mãe. Falei assim, mãe, queria falar com você. Aí ela, o que foi? Aí eu peguei e falei assim, acho que você já imagina o que é. Aí ela, o que foi? Aí eu falei, eu e a Natália a gente namora e tal. Ela ficou assim, já sabia. Mas... Também, né? Não, mas ela me obrigou a contar pro meu pai. Ela falou assim, você só vai voltar pra São Paulo se você contar pro seu pai. Nossa. Eu fiquei, puta, fudeu. Meu pai é gente do interior, sabe? Homem. É foda. É sacanagem, porque minha mãe fez isso comigo também. É. Ela me perguntou, eu contei, ela falou, mas pro seu pai você que vai contar. E eu, puta que pariu. A pior parte é o pai. É. Não, beleza. Foi engraçado essa história na vida do meu pai, porque eu liguei pra ele, só que eu não queria falar. Eu tava, tipo, morrendo de medo. Aí a Tati falou, não, deixa que eu falo. Você fala, é pior. maravilhosa. É pior ainda, caralho. Porque começou a tocar. Começou a chamar ela e falou assim, amor, não vou falar não. Fala você. É que bunda mole. Aí vai se fuder. Aí uma amiga nossa falou assim, não, eu falo. Aí ela pegou o telefone. Sua filha é sapatão. Aí ela também ficou, não vou falar. Mas o pai dela virou e falou assim, essas duas aí ficam se roçando, é isso? Era tipo isso, não é? Fica assim, Era uma palavra do gênero, não era? Então, meu pai nunca falaria uma coisa Mas é uma dessa. palavra bonita, Não, é emoção da minha versão, mas a versão dela Que é mais palavra boa. bonita que combina com versão, com Não. fica se roçando. Ele disse assim, eu já imaginava, porque as duas, elas já ficavam muito juntas. Mas ele falava já. uma palavra muito Ele falou uma bonita. palavra bonita. Mas eu Ao invés de considero falar você. namorada, ele falou uma outra Elas palavra. são conjugue. Não. Cônjuge. Mas basicamente foi isso. Quando a gente voltou pra São Paulo, a minha mãe falou assim, vocês não vão tomar banho juntas e blá. Né? Deu uma semana. A menina faz de tudo, só não pode tomar banho junto. Não faz entendi. sentido Não nenhum. faz nenhum. Não, mas foi tranquilo. Minha mãe, a única coisa que ela pesava é que ela tinha medo da gente apanhar na rua, sofrer preconceito, essas Ela coisas. fala disso mesmo. Só isso que ela tem medo, mas ela nunca se intrometeu na nossa relação, ou sobre isso ela nunca falou ela super aceita, super respeita, ela tem Ótimo. mente super aberta. Então, Isso eu é sei que- ótimo, gente. Tá vendo? Poupou muito sofrimento da menina, cara. As mães quando veem que não tem, tipo, envolvimento nenhum, que não vai mudar em nada. Gente, com quem ela dorme é com quem ela dorme. Não vai deixar de ter filha por causa disso, entendeu? Olha aí, ela podia estar com um monte de trauma, passar por um processo bem mais difícil. E não. Foi tranquilo, cara. E não estragou a relação. Não, eu e minha mãe, a gente é muito próximas, nós somos muito próximas. Isso é legal. Agora vamos à traumatizante. Vamos lá fazer terapia aqui, a gente ia cobrar caro por Terapia em hora. grupo, vai. É. Vai, Então, sabe? Então. Qual música triste? Música triste. Não, gente, toca o funk. Me assina, não tô nem aí pra nada. medo. Primeiro eu comecei com 13 anos. Meu pai, ele vasculhava tudo que eu fazia da minha vida. Tudo ele vasculhava. Na internet, principalmente. Ele gravava conversa. E eu comecei a me apaixonar por uma menina. E eu trocava uma ideia com essa menina. Aí meu pai uma vez pegou esse assunto, meu com ela. Na minha cabeça era tão normal. Aí eu virei e falei assim, mas pai, qual o problema se eu gostar dela? Porque ele chegou a perguntar pra mim. Ele falou assim, você tá ficando com uma garota? E nananã. Aí começou daí, né? E foi bem na fase que meus pais se separaram também.
Nessa época eu morava com meu pai e eu não morava com a minha mãe. Eu ficava com menina, com menino, menina. Indeciso. É menino, é menino. Aí até que quando eu tinha lá pra uns 15, 16 anos, acabou rolando, porque eu me apaixonei por uma menina loucamente e acabou caindo nos ouvidos do meu pai. Inclusive eu fui chamada na diretoria da escola porque eu ficava com essa garota, porque a mãe dela meio que queria me tirar da sala dela por causa disso. Eita. Aí foi quando caiu no ouvido do meu pai chegou e falou assim: Natália, você é lésbica ou não? Nossa, na lata, brother. Nossa, nessa hora você bambeia as pernas, ficava tudo girado, parece que você tá Só sendo que assim, assaltado. você é nova. Tô sendo assaltada, é a minha sensação, cara. Eu também. Mas aí você é nova ainda, você ainda não sabe o que tá sentindo. Então Exato. na minha cabeça aquilo era tão confuso, eu não sabia o que responder. Então pra satisfazer ele e deixar tudo mais tranquilo, eu falava, não sou. Definitivamente decidi me assumir, que eu falei pra valer, pra todo mundo de uma vez. Foi quando eu tinha uns 18 anos mesmo, assim. E aí eu percebi que meu pai, ele ficou muito puto. E pra amenizar a situação comigo e na casa do meu pai, assim, eu decidi sair de casa. É isso que é foda. Eu fiquei, mano, por que eu vou continuar aqui sendo que ninguém me aceita e eu que tenho que continuar vivendo a vida que eles querem que eu viva? Jamais. Eu te Aí entendo. eu fui embora. Eu fui embora com 18 anos, todo mundo sabe disso já, né? As meninas sabem disso. Tá vendo? Porque a gente é irmã, cara, nossa história é parecida, velho. Até isso. E eu acho muito legal que é a coragem, sabe? De tipo, não, vamos, eu quero Exato. ir. E eu fui com a roupa do corpo, saí de casa com a roupa do corpo. Eu também. Não tinha nem trabalho ainda naquela fase, nada. Foi foda. Mas foda. a forma como me assumi foi essa. Eu fui indo, voltando. Até que eu realmente me aceitei e eu falei, não, eu vou encarar, entendeu? Minha sexualidade, eu amo ser quem eu sou, quero ficar e quero casar com uma mulher e vamos pra frente. E até hoje, eu, com todo mundo da minha família, não é motivo pra eu chegar e falar, não, eu sou assim. Até que ninguém nunca veio pra mim e falou assim, eu não aceito você. Porque eu vou falar, entendeu? Tipo, eu vou chegar e vou óbvio. falar, mano, Você não aceita? O Foda-se. problema é seu. Você não tem que aceitar. Exatamente. Eu apresentei a lei pra todo mundo, independente. Tem muita gente que fala por trás, né? E nem por conta disso eu desrespeito. Eu não tenho aquele rancor de família. O pai já falou muito de mim e continua falando. Todo mundo. Minha avó, Muita minha coisa avó, minha mãe. entra por um ouvido e Gente, sai pelo outro, exatamente. né? É que nem eu contei pra vocês. Depois, se vocês quiserem saber como eu e a Samantha nos assumimos também, vocês entram no canal delas, tá? Dá uma olhada que a gente já gravou um Ficou vídeo bem legal. contando. Mas assim, você mudaria alguma coisa? Porque eu acho que assim, quando a gente tem essa atitude de sair de casa cedo, de correr atrás, às vezes você não vai ter as coisas tão fáceis. Tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a lavar roupa. Eu acho que isso traz uma independência, uma maturidade maior pra você, sabia? Por exemplo, no caso da Nath, ela tomou uma decisão, ela agiu por conta própria. Talvez se ela tivesse ficado na casa dela, aceitando o que os pais dela, né, o pai dela no caso, tinha colocado, ela não teria amadurecido tanto, não teria aprendido um monte de coisa. Você amadurece, eu não mudaria nada, cara. Eu faria a mesma coisa, sairia de casa, ia correr atrás do que eu quero, porque é assim que a gente se descobre. Você mudaria alguma coisa? Eu mudaria. A forma como você... Não, você abriu pra apesar ele? que tem sim maturidade. Com certeza, olha você, a gente conversa Não, hoje, você tem sim. 19 anos. 20. 20 agora. Não parece que ela tem essa idade. Achou que ela fosse até mais velha. As duas, aliás. As duas. Porque elas moram juntas, entendeu? Pô, por 20 anos, cara, na nossa época, que a galera sai de casa muito, muito mais tarde, é uma coisa diferente. Mas você faz eu comida, acho que tudo. no caso eu mudaria sim. Eu acho que eu Que teria, você mudaria? eu teria colocado aquela coragem que eu tive de sair de casa, meio que dentro de casa. Mas você não acha que você ia assim. perder a sua liberdade com Não, isso? eu acho que não. Da mesma forma que eu briguei com o mundo, eu poderia brigar dentro de casa. Na minha cabeça, eu É que dá acho preguiça que... Não, também. não dá. Eu acho que assim, você tem a família do seu lado. Se você insistir naquilo que você realmente é, você vai sim ter seu espaço dentro da sua casa. Sua faculdade, suas contas, tudo. Você vai fazer isso... Pelo menos dentro da minha família. Eu faria Lógico. isso depois daqui, da faculdade. Moraria sozinha depois aqui, da faculdade. Isso depois de uma atrapalha muito, estabilidade. né? A gente perde estabilidade. E isso é foda, eu entendeu? sinto falta muito dessa habilidade. Sim. Eu acho que eu sou muito nova ainda pra manter uma vida. Exatamente. Você entendeu? Então eu acho que sim, eu mudaria um pouco. Não sou contra a minha atitude, porque Não, foi uma coisa assim. Mas eu entendo esse outro lado Mas também. eu- A gente quando sai de casa cedo, você tem que correr atrás muito mais, porque de repente se seus pais pagam sua faculdade, por exemplo, ou pagam seu colégio, pagam todas as suas contas. Quando você está na casa da sua mãe, do seu pai, eles te dão
tudo que você precisa, cara. Agora, quando você mora sozinha, tá com foda-se, tem que pagar sua faculdade, seu aluguel, a sua comida, você sabe você como é que perde cada todo conta. o seu conforto da casa dos Você pais. não tem estrutura, Sem assim, falar entendeu? que em certos momentos você não sabe como lidar, mas, você vai ter que lidar com aquela situação. Coisas que a vida Queima bate, chuveiro. coisas e decisões, Não, mas né? são umas coisas que assim, eu acho que foi muita sorte ter conhecido a Lê no meu caminho. Vira uma família, vocês duas são uma família agora. Sim, então entendeu? eu penso que assim, se a pessoa que eu falo pras griladas, eu falo assim, mano, se vocês querem sair de casa agora, eu aconselho não sair. Eu aconselho você entender a cabeça do seu pai, conversar, amadurecer dentro de casa, foda. depois sair de casa. Um conselho que eu dou, você vai se adaptando, porque eles vão se adaptando com você também, né? Sempre vai ter um limite. Ai, não posso trazer agora ninguém pra minha casa. respeitar Não isso, leva, cara. sabe? A casa dos seus pais, eles que bancam, tudo é deles. Se você Não for leva. independente financeiramente, já é outra Se você já nasceu com uma herança aí, fia, sai de casa, tranquilo, aluga o duplex, tá de boa. Hoje em dia, Entendeu? né, tá bem mais fácil com o YouTube ajudando. Sim, a visibilidade tá aumentando. Com né? certeza. Muito. Isso que a gente tá fazendo Antes aqui era agora, muito né? fechado, você mal via. Agora com a internet tá muito exposto isso. Tem muita gente começando a abrir mais a mente. É verdade. E eu usei muito o YouTube pra me ajudar a me assumir também. Eu mostrava vídeos pra minha mãe de mulheres que se assumiram, que estavam lá com a mãe, Isso é explicando. legal. Ela só assistia chorando, não falava nada, mas com o tempo, tenho certeza que ela saía de lá e pensava naquilo, tudo que ela viu. Hoje em dia ela é super tranquila. É verdade, gente. Tá vendo? No caso da Samantha, por exemplo, valeu a pena ter se assumido. Sim. Porque no caso dela, ela se assumir e mostrar como era, eles tinham a cabeça fechada. Eles abriram a cabeça deles e viram que a Samantha não mudou nada. É a mesma menina, a única diferença é que ela tá comigo. Levou um tempo pra eles se adaptarem, se acostumarem com a ideia. Eu não saí correndo de casa, eu só fui sair de casa quando eu conheci a Lori. A gente teve essa necessidade de ter um lugar só nosso. Porque por eles até a gente morava com eles, até hoje. Só que eu acho, quando você se assume e tá com alguém assim, arruma um canto pra vocês, enfrenta a vida também, né? E o resto da história dela vocês acompanham no nosso canal. Exatamente, galera. Então é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curte, compartilha, mostra pra suas amigas. Se você tem alguma amiga que tá no armário, mostra pra ela e fala, fia, presta atenção, rapaz. E não esquece que a gente gravou pro canal delas, como a gente se assumiu, tá bem legal. Sim, se vocês tiveram alguma dúvida, comentem aqui que a gente vai responder também, né? Sim, Com Sim, vai certeza. estar aqui Vamos vendo. responder juntas. É isso aí, galera. Então, um beijo. Falou aí. um beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau!